a verdade é atingida pelo aplicado trabalho de cada um, através de uma prática regular e transmitida pelo convívio mestre-discípulo. A compreensão é a chave de tudo. O ensinamento aponta o que existe dentro de você e dá as coordenadas para a sua busca. Tudo é exposto na medida de sua compreensão e do momento que você vive. Ensinar é uma arte difícil e escutar mais difícil ainda. Porém, inexoravelmente, a dificuldade maior consiste em despertar do mundo de sonhos no qual você vive imerso e torna-se consciente do que existe fora e dentro de si. Um lindo dia, uma linda quinta-feira, um maravilhoso feriado a todos. Aqui está Dicas do Alquimista, trazendo aí os movimentos para que possamos nos preencher desse grande louvor ao Senhor, louvar a Deus, louvar ao universo, louvar a todos nós. Eu sou o poder revelador. Eu sou a perfeição. Eu sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e agir de acordo. Mais um programa Dicas do Alquimista com o título Ousar Calar. Estamos aí falando de 7 movimentos do Ousar Calar. Falamos do saber querer. E assim você vai entendendo um pouco sobre tudo isso. Realmente aonde está a pedra filosofal, aonde a tábua de esmeralda nos mostra o caminho, a grande alma do mundo, o azote, o grande alambique, a grande obra, enfim, o elixir da juventude, do rejuvenescimento. Muito se fala sobre tudo isso, mas pouco se explica. E quem já está comigo há algum tempo, entendeu bem tudo isso, sabe como funciona, e percebe que são nomes, são maneiras de chamar a atenção, são rótulos. E quando você se depara com uma grande frase aí na alquimia, com palavras herméticas, muitos se perdem e não conseguem traduzir. E todos os estudantes que estão comigo, os aprendizes, praticantes, sabem dominar tudo isso, essa grande linguagem aí. Sou muito feliz por isso. Tenho um exército aí de buscadores, uma grande elite aí de homens e mulheres que buscam e que abraçam a alquimia e vivem isso no dia a dia e tiram disso grande proveito, resultado, enfim, como você quiser chamar. Isso não é uma filosofia, isso é uma ciência. Um alquimista não tem que provar nada a ninguém, não é necessário, não é o que nós falamos, estou me lixando, tudo acontece naturalmente. Mas podemos demonstrar que somos felizes, que as coisas funcionam naturalmente, que as coisas acontecem, que não sofremos por antecipação, que não vivemos dentro da ansiedade, desse mundo aí, que as pessoas estão sempre batendo cabeça, porque não entenderam, na verdade, o que é o saber e o querer, o que é o ousar e calar, e assim por diante.
Então acabam sofrendo aí, né, as consequências do que plantam. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor tem a perfeição em sua mente, pensamento e em seu mundo permanentemente, e então ela é mantida. A ele, só a ele, pertence toda a autoridade e mestria. Só ele tem o direito de ordenar, porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido a obediência da estrutura atômica dentro de sua própria mente, corpo e pensamento, toda estrutura atômica fora da sua mente, do seu corpo, também lhe obedecerá. Por isso que é necessário que você aprenda, né, a obedecer a sua intuição, a obedecer às leis que o universo coloca. Não são leis para serem discutidas, temos que obedecer. É uma ordenação. E quando você aprende a obedecer, você aprende a ordenar. Naturalmente, uma coisa atrás da outra, né? Quem não obedece não consegue ordenar, e quem quer ordenar se obedecer também não consegue. Então, com isso você traz esse grande fator, né, de ativação atômica dentro de você. Os átomos aí respondem cada vez mais, e você passa a criar fora do seu corpo. As coisas começam a acontecer. É assim que as coisas funcionam, simples, pura magia, né? Tudo funciona perfeitamente no mundo. É só você colocar atenção, é só você realmente buscar. Tudo que existe, que acontece, por trás disso está o silêncio. Quando você vai proferir uma palavra, antes dela, o silêncio. Por trás de qualquer coisa, de uma matéria, de um bem material, qualquer coisa, o pano de fundo é o silêncio. Aí tudo acontece. Quando você permite o silêncio na sua vida, quando você permite o calar, você permitiu que as coisas comecem a acontecer cada vez mais. Porque você dá o espaço para que o universo haja, para que Deus haja e as coisas aconteçam. Por isso que é necessário ousar e calar, para que o silêncio permaneça, para que o silêncio aconteça. E aí, naturalmente, as coisas vêm até você. A explosão do sentir de Deus, que na terceira dimensão refletiu no Big Bang, né? O Big Bang lá, a explosão, né? Foi como um ataque cardíaco por sentir demais, um sentir muito forte. Assim, foi uma explosão de princípios do próprio movimento, princípio do que ele é. Antes disso, só existia aquilo. Quando ele explodiu, gerou princípios, as primeiras manifestações. E esses princípios tomaram as características do próprio ser absoluto, que é a sua própria inteligência. No princípio, esses movimentos inteligentes foram chamados de verbo, porque eram feitos à imagem e igualdade do absoluto. Só que esses chamados seres, por serem iguais a ele, se acharam soberanos no universo. E por serem iguais a ele, pensaram diferente e deixaram então de ser o verbo e se tornar a semelhança.
Nosso trabalho é recuperar a consciência de que somos. E o que nós somos, minha gente? O Verbo. O Verbo é a manifestação da inteligência no seu poder criador. Em síntese, a definição da própria inteligência, que é um princípio que fala. Inteligência é um princípio que fala porque são palavras que criam. Não são as espadas que cortam as cabeças, são as palavras dos generais que mandam cortar as cabeças. Minha gente, se conseguimos entender que somos a direção que dermos a nossa palavra, vai ser todo o processo alquímico entrar na razão do que eu penso. E aí é necessário estudar, buscar, aprender, praticar. E você vai entender a força que é o Verbo, a força que o Verbo tem. Por isso que é dito que o Verbo se faz carne. Quando as pessoas adquirem o livro, Arte do Equilíbrio, primeiro, os 4 verbos, eu sempre coloco como dedicatório. O Verbo é criador. E no livro Ho'oponopono, eu coloco eternidade e perfeição. Geralmente é isso, né? Às vezes eu troco, dependendo do que for necessário. Mas saibam, amantes do conhecimento, saibam que em verdade eu vos digo, o Verbo cria a eternidade e a perfeição. É assim que nós caminhamos. Creiam nisso ou não, é assim que funciona. A convicção, minha gente, é o caminho de um alquimista. Se você vive num caminho que você não é convicto, não é seu caminho. Se alguma coisa mexe com você, a convicção é a certeza de que você está fazendo o que é necessário. A arrogância é para o ignorante que não domina, então ele é arrogante. Mas o convicto é certo para aquilo. Não tem por que se preocupar e nem por que justificar. E a alquimia é isso, né? A convicção de um todo.